Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta casa bendita. Vamos então fechar nossos olhos, respirar fundo e nos ligar ao nosso mentor individual. Ele que está sempre conosco e caminha ao nosso lado. Vamos pedir a Ele que nos leve até Joana de Ângeles, que sempre nos acolhe nesta casa bendita, juntamente com a irmã Rosário e suas freirinhas. E através dela, vamos seguindo e nos ligando à nossa mãezinha querida, Maria, que sempre nos recebe com muito amor e nos protege com seu manto azul sagrado. É através dela que vamos seguindo e chegando a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso guia, nosso maior exemplo de amor e caridade. E é através dele que chegamos ao nosso Pai misericordioso, através da prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Vamos então nos preparar para o passe coletivo. Neste momento, pedimos a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Aos assistidos em tratamento de P2, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido, em muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa clara envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos e da luz amarela no frontal para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. Vamos neste momento envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Rogamos a projeção da cor verde envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus
e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais do tratamento infantil, Mei e Sheila, que vão envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhe paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e corações para a palestra de hoje. Vamos receber a Ângela. Olá, amigos. Espero que todos estejam bem. E a proposta de hoje é a reflexão sobre a máxima: o amor cobre uma multidão de pecados. Aonde nós encontramos esta máxima? Quem é o autor dela? Essa máxima foi escrita por Pedro, o apóstolo, na primeira epístola universal. E ela foi dirigida aos cristãos, aos novos cristãos, provindos de origem pagã, ali da região da Galácia, Ásia, Bitínia, Capadócia, que eram um domínio do Império Romano. Eram pessoas que desconheciam o conceito de um Deus único, porque eles cultuavam vários deuses, muitos deles com características humanas. Então a ideia de um Deus único, onipotente, onisciente, bondoso, era complicado. E mais ainda, entender a vinda de um Messias que se sacrifica para salvar a humanidade, para exemplificar, para dar um exemplo a ser seguido. Os próprios judeus, embora monoteístas, que já tinham o conceito de um Deus único e que já esperavam por um Messias, foi complicado para eles entenderem a essência de Jesus, porque eles esperavam um Messias guerreiro, um Messias que iria libertar a Judeia do Império Romano, da opressão. E aí vem Jesus, com a sua doutrina, pregando a mansuetude, a renúncia, o perdão. Então esses conceitos eram muito difíceis. Jesus vem e ele se faz o Cordeiro de Deus. Ele se dá em sacrifício para libertar a humanidade. Nós entendemos que essa libertação não era a libertação do Império Romano, mas sim a libertação das mazelas humanas, das misérias humanas. Nós ainda temos dificuldade de entender esse conceito de sacrifício. Até porque, se lembrarmos historicamente, os judeus sacrificavam os animais para atingirem uma graça, para se purificar sua alma, para se aproximar de Deus. Depois, nós tivemos as penitências, os jejuns, as promessas, num sentido de barganha, para alcançar essa purificação, essa graça espiritual. Quando Pedro escreve para esses cristãos, novos cristãos, recém-convertidos, esse povo estava saindo de uma condição de opressão do Império Romano e buscando uma libertação, não necessariamente física, mas de dignidade humana. E eles abraçam a doutrina de Jesus.
Porém, na medida que eles passam a se manifestar cristãos, eles são mais perseguidos ainda, mais torturados ainda. E Pedro escreve para eles para explicar que aquela condição era natural dentro do momento histórico que eles estavam vivendo, do momento que eles estavam vivendo. Que toda ideia nova, nós sabemos isso hoje, toda ideia nova que vem balançar uma ordem estabelecida, ela gera perseguição, ela incomoda. Os novos cristãos, dentro de uma sociedade pagã, do Império Romano, onde as práticas comuns era levar os cristãos, os escravos, para serem devorados na arena, uma ideia de igualdade, de justiça, de fraternidade, era completamente adversa. Ela jogava luz. Na verdade, ela vem jogar luz numa sociedade em que a injustiça e a opressão dos poderosos era a ordem do dia. Então, isso incomoda. E Pedro explica isso a eles. E ele fala que se eles eram perseguidos por praticar, por seguir Jesus, isso era uma bênção. Não era para se lamentar nem se indignar, era natural e que eles deveriam perseverar. Ele fala, vos alegrais, mesmo estando agora, se necessário, por pouco tempo, contristados a várias tentações. Essa é a prova da vossa fé. A vossa fé se submetendo à prova de fogo, para que possa glorificar e revelar a mensagem de Jesus Cristo. Ele diz ainda, sejam filhos obedientes, não mais vos amoldando as concupiscências que dantes em vossa ignorância, vocês manifestavam em vossa ignorância, ou seja, a maneira de ser dos pagãos, em que aquela maneira de agir era normal, era natural, porém, não se amoldem mais a isso. Mas, como é santo aquele que vos ilumina, sede vós também santos na sua maneira de viver. E ele diz ainda que se as perseguições eram consequências da vida anterior, das escolhas lamentáveis, que não havia por que chorar, por que se inconformar, porque também era uma consequência natural. E ele diz, que glória há se, pecando, vocês são esbofeteados e suportais? Não há glória, mas se vocês fazem o bem e por isso são perseguidos, isso sim é digno de glória. E se suportais isso com dignidade e fé, isso sim é digno de glória. Porque o Cristo também veio e padeceu por nós para nos dar o seu exemplo, para seguirmos os seus exemplos. Não retribuindo o mal pelo mal, a injúria pela injúria. Muito mais do que isso, bem dizendo, porque é melhor que padeçam como fazendo o bem do que fazendo o mal. Dessa forma, ele, no capítulo 4, ele fala, para que vós, dentro do tempo que ainda estão vivendo, possam viver segundo agora a vontade de Deus, e não segundo a vontade dos gentios. E ele destaca, tende todos ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Como a filosofia espírita compreende esses ensinamentos? Se formos no Livro dos Espíritos, na pergunta 764, Kardec pergunta aos espíritos sobre a lei de Talião, que antes era aplicada
pelos homens e que agora já não era mais. E os espíritos atentam a Kardec, preste bem atenção, a verdadeira justiça, essa é aplicada somente por Deus. Nós entendemos essa lei na nossa vida como a lei de causa e efeito. Ou seja, tudo aquilo que fazemos para o próximo, fazemos para nós mesmos ou para a sociedade, voltará para nós com a mesma intensidade, no sentido de que eu colho aquilo que eu planto. E Jesus deixa claro isso lá no Evangelho, um pouco antes da crucificação, quando ele está sendo rendido pelos soldados romanos e Pedro saca a espada e corta a orelha de um soldado romano. E Jesus pega a orelha e cola novamente e diz, Pedro, guarda a tua espada, porque aquele que matar pela espada, morrerá pela espada. Ou seja, você colherá na sua vida exatamente aquilo que você plantar. Kardec fala para nós que é necessário haver o arrependimento, a expiação e a reparação. O arrependimento, diz ele, que é o primeiro caminho para que nós consigamos amenizar essa expiação. A expiação vem como um sofrimento do qual não temos como lidar, porque ela vem despertar em nós exatamente as questões que precisamos. Agora, se eu tomo consciência, eu me arrependo disso, eu já estou meio caminho andado para amenizar essa expiação. Mas, de fato, o que realmente anula a causa do nosso sofrimento, das nossas mazelas, das nossas questões pessoais a serem trabalhadas, é a reparação. Essa sim anula o efeito das consequências. Pedro, quando escreve a epístola, ele está falando exatamente sobre isso, sobre a expiação e sobre a forma de minimizar essa expiação através da prática do bem, da caridade, que é a expressão do amor maior. A esse amor ele está se referindo. A reparação, nós sabemos, consiste numa escolha pessoal. Antes de encarnarmos novamente, nós temos consciência, na grande maioria, temos já consciência das questões que temos que trabalhar e com quem temos que trabalhar. E pedimos voluntariamente para reencarnar junto àqueles com quem temos deveres a cumprir, com quem deixamos de cumprir a ação do amor, da caridade, do respeito, da dignidade, que desejamos para nós mesmos. Nós escolhemos reencarnar com eles. E nessa prática, vamos minimizando as nossas expiações, as nossas dívidas espirituais. Óbvio que não é fácil reencarnar junto àqueles que têm mágoas e ressentimentos para conosco, ou que nós temos para com eles. É sempre um grande desafio, mas é a grande oportunidade de repararmos através do amor, reconquistando a afeição, religando-nos com a essência divina que existe em nós. Existe um exemplo clássico na literatura espírita, no livro A Vida Escreve, pelo espírito de Hilário Silva, que fala sobre a vida de Saturnino Pereira, que era um trabalhador espírita dedicado, benevolente, amoroso, que se dedicava todos os dias a minimizar o sofrimento alheio. E Saturnino perde um dedo numa máquina que ele operava. E isso causa espanto, surpresa, porque por que Saturnino, que era tão bondoso, tão benemérito, tão generoso, precisava passar por isso? Tudo dizia que havia ali um resgate. E à noite, o orientador espiritual
orienta e diz que, de fato, Saturnino, em vidas passadas, havia esmagado o braço de um escravo num engenho. E que, na espiritualidade já, essa cena o atormentou por muito tempo. E ele pedia constantemente a oportunidade de reencarnar e passar por isso para poder resgatar esta dívida. Mas que, desde que ele havia reencarnado, e mais ainda quando adentrou a doutrina espírita e seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus, ele se aplicou como ninguém na caridade, no amor ao próximo, na dedicação, transformando assim sua essência pessoal. E, na prática do bem, do amor, ele minimiza a expiação. De que forma podemos trazer essa máxima, a prática dessa máxima para a nossa realidade de hoje? Sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor fraterno, a caridade, ela de fato que transforma o homem, transforma a essência do homem. E essa caridade começa muitas vezes timidamente com doações de bens materiais, a caridade material. Porém, de fato, esta caridade vai se expressar de forma concreta na transformação pessoal, nos dedicando de forma integral para o outro, no sacrifício e na renúncia do nosso personalismo, dos nossos egoísmos, dos nossos vícios, das nossas mazelas. Perguntamos como fazer isso? Pedro explica lá, na sequência desta frase. Ele diz: sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Na verdade, quando entendemos que todas as questões pelas quais passamos, sejam elas boas ou ruins, sejam elas prósperas ou uma adversidade, são consequências de nossas ações, podemos, com esse conhecimento, escolher de forma consciente como lidar com elas. Podemos continuar nos revoltando contra a adversidade, inconformados. Podemos manifestar ódio e até violência para com aqueles que nos causam constrangimento, nos causam dificuldades, blasfemando. E dessa forma, só vamos onerando a nossa dificuldade, a nossa expiação. Ou podemos, de fato, compreender que aquilo é consequência de nossas ações, que é necessário que aquilo se faça em nossa vida para o nosso aprendizado e praticarmos uma mudança interior, nos esforçando para continuarmos praticando os ensinamentos de Jesus. Perdoando, compreendendo e tolerando. Isso não significa que é uma prática fácil, porque se fosse fácil, nós não precisaríamos passar por elas. Nós já teríamos superado. Mas justamente por ser difícil, é que mais precisamos nos dedicar, nos esforçar. Podemos sim mudar nosso padrão de pensamento em pensamentos positivos. Podemos sim mudar os nossos ímpetos de ações de revide e de inconformações em ações produtivas para o bem comum, não só o nosso bem, o nosso interesse.
E Pedro explica isso. Ele diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu. Nós recebemos vários dons. E elas vêm da graça de Deus. Então ele diz: administre aos outros da mesma forma que você recebeu. Para que a graça de Deus se faça por todos. Nós repetimos isso no Pai Nosso todos os dias. Nos perdoe, Pai, na medida em que conseguimos perdoar o próximo. Essa lei é clara. Nada é gratuito. O perdão não é gratuito. Ela é uma conquista. Ela é uma árdua conquista. E ele disse: de que forma isso? Então, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder e os ensinamentos de Deus. Porque a glória é de Deus. Então, vamos exercitar isso. Esses novos cristãos, uma vez que adentraram a doutrina cristã, passam a ser perseguidos e ficam inconformados. Nós não matamos mais, nós não roubamos, nós não somos corruptos. Por que nós somos tão perseguidos? Para exemplificar. Exemplificar. E Pedro fala: se em nome do Cristo são perseguidos, bem-aventurados. Porque é melhor que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão, como malfeitor. Mas, antes de tudo, como cristãos, não tem por que se envergonhar. Muito ao contrário. E ele diz: é necessário que isso se faça para que Deus seja glorificado, que a revelação de Jesus seja glorificada. Nós não sabemos, com certeza ainda não sabemos, as escolhas que fizemos no passado, mas com certeza temos muito ainda a transformar dentro de nós, muito ainda em transformar o nosso espírito, muito ainda em purificar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de reagir, e através do exercício do amor, exemplificar para transformar a sociedade em que vivemos. É exatamente como os cristãos naquela época fizeram. Eles não desistiram, porque senão a doutrina de Jesus teria ficado circunscrita nos primeiros cristãos, os cristãos de descendência judaica. Mas quando quando ela começa a se propagar pelos cristãos pagãos, e eles resistem e permanecem ali firmes, ela começa a se propagar. E chega até os nossos dias, de tal forma que as ideias de Jesus não estão mais circunscritas apenas aos dogmas religiosos. Mas a ideia de justiça, igualdade, dignidade, fraternidade, hoje fazem parte dos direitos humanos, independente da raça, independente da religião. E nós devemos a eles. Se hoje temos uma sociedade ainda injusta, ainda com grandes dificuldades, quem está sendo chamado nesse momento a testemunhar os exemplos de Jesus, o amor, a prática do amor? Nós que estamos abraçando a doutrina espírita, também passamos por essas adversidades. Na medida em que começamos a divulgar a doutrina espírita, começamos a nos comportar dentro dos princípios espíritas, também somos perseguidos, e muitas vezes dentro do nosso só próprio círculo de amizades. E não cabe a nós querer fazer a cabeça de ninguém, mudar a cabeça de ninguém, porque isso é direito do outro. Mas cabe a nós exemplificar de forma clara a
aquilo que acreditamos. Porque através dos nossos exemplos, do ardente amor que tivemos uns para os outros, estaremos transformando, estaremos cobrindo com amor as nossas próprias mazelas, os nossos próprios pecados. Pedro encerra dizendo: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário está à sua volta. Quem é o nosso adversário? Na verdade, não é o outro. É a nossa ainda inferioridade, as nossas dificuldades, ela está lá, sendo testada. E ele diz: resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições estão nesse momento se cumprindo em todos os irmãos por todo o mundo. O que isso tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo? Tudo. Porque independente de onde estivermos, da condição social, da condição financeira, das crenças que temos, todos nós estamos neste momento vivendo as mesmas aflições, os mesmos desafios. Cada um sendo atingido naquilo que precisa trabalhar, que precisa burilar dentro da sua trajetória, do seu crescimento. Todos nós estamos sendo desafiados nesse momento. Todos nós. E Kardec diz mais, no capítulo 17, Sede Perfeitos: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. E de que forma nós domamos as nossas más inclinações? É quando tudo está calmo? É quando tudo está maravilhoso? Não. É quando somos desafiados. Os adversários estão à nossa volta, apontando em nós. Estamos vivendo momentos inimagináveis. Inimagináveis. Expondo de forma crua a essência de cada um de nós. Mostrando para nós quem realmente somos diante da adversidade, dos inúmeros desafios que estamos vivendo, não só na vida material, mas na emocional, nos nossos medos, nas nossas fragilidades e, especialmente, na nossa espiritualidade. Somos, com certeza, convidados neste momento a exercer de forma brava e resistente a nossa fé. Com certeza, independente do que já vivemos até aqui, ou que ainda vamos viver, iremos passar por isso. Isso tudo irá passar. E a pergunta é: como iremos passar por isso? Como iremos passar por essas provações das quais estamos sendo testados nos nossos princípios cristãos e espíritas? Seremos exemplos, esteios para com aqueles que vivemos, para conosco mesmo, ou nos deixaremos arrastar por esse rio caudaloso de inconformações, de revolta, dando vazão única e exclusivamente às nossas necessidades egoístas, sem se preocupar com o próximo, sem se preocupar com a sociedade de um modo geral, como as nossas ações, sentimentos e pensamentos atingem o outro. Ou vamos seguir com fé, resistindo e exemplificando, ainda que de forma dura e difícil,
os ensinamentos de amor, de solidariedade, de caridade que Jesus Cristo nos deixou. Pedro está nos convidando nesta hora, da mesma forma que alertou os cristãos lá no passado. Tende ardente amor uns para com os outros, porque esse amor cobrirá a multidão de pecados. Obrigada. Vamos então, com toda essa energia de amor vibrando em nossos corações, vibrar pelos necessitados que vivem nas ruas, pelas crianças nos orfanatos, pelos idosos nos asilos. Vamos vibrar pelos doentes que estão nos hospitais, pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Vamos vibrar com muito amor pelos familiares daqueles que perderam neste momento tão difícil seus entes queridos. Vamos vibrar pelo nosso planeta e pedir ao anjo Ismael que nos ampare. E que neste momento todos possam sentir as energias e receber em sua casa a visita de nosso irmão Jesus. E que Deus esteja sempre presente em nossas mentes e nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.